Boa noite, sejam bem-vindos à Cinemateca hoje e sempre, a nosso debate sobre os restauros dos filmes que a gente vai ver agora às 8 horas. O filme do Davi Neves Colagem e do Odilon Lopes, Um é Pouco, Dois é Bom. A gente tem a sorte de ter aqui a Lorena Rocha, que é historiadora, crítica e programadora de cinema, e é uma das cofundadora da plataforma Determinações, idealizadora da revista Câmara Escura, participou de processos curatoriais de diversos festivais brasileiros, como o Fest Curtas BH, Janela Internacional de Cinema do Recife e a Mostra de Cinema de Tiradentes. Foi integrante do Talent Press no Berninani e, em 2023, foi uma das pesquisadoras do Raw Archi, do DOC Lisboa. Arrasou. E também o Gabriel Araújo está aqui com a gente, que é jornalista, crítico e curador de cinema, é formado em comunicação social pelo UFMG, é repórter da Folha São Paulo e o outro cofundador do plataforma Indeterminações e do Cineclube Mocambo. Ele integrou as equipes de curadoria de mostras e festivais como o 24º, 5º e 6º Festival Internacional de Curtas de BH, a Mostra América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, com o nicho 54, e o 9º e 10º Festival de Filmes Insurgentes, Cine Cipó. E a primeira e segunda edição do Lona, Mostra Cinema e Territórios, entre outros. Por favor, Gabriel, Lorena. Mais uma coisa, a gente está gravando a conversa, então, quando quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão e espera o microfone chegar até vocês para a gente poder ter a pergunta gravada também, pode ser? E também, como a gente vai disponibilizar a gravação no nosso YouTube, permanecendo nessa sala, vocês autorizam o uso de imagens de vocês em todas as mídias sociais, redes sociais da Cinemateca, combinado? Legal. Oi, gente. Obrigada, César. Obrigada, Cinemateca. Muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que desde 2023 a gente tem conseguido estreitar o laço com a Cinemateca, né? Nesse processo de pesquisa, por conta desses filmes que a gente está sempre muito ávido, assim, de estar restaurando e de ter essa possibilidade. É um caminho muito recente da plataforma, a gente vai falar sobre isso, né, e um pouco sobre os filmes o contexto, né, tanto dessa pesquisa como o que é que foi surgindo também desse processo de preservação. E não só por isso, né, mas a Cinemateca sendo esse lugar, né, de memória muito importante. E celebrar também em algum sentido, né, justamente essas duas cópias que tiveram a possibilidade de ser restaurados justamente porque tinha esse trabalho primeiro de preservação do arquivo e desse processo de pesquisa que foi imbricado a esse momento anterior, né, prévio, que é quando esses materiais eles ganham essa atenção e esse cuidado dentro dos arquivos, assim. Então, eu estou muito feliz, né? A gente também está fazendo essa atividade aqui porque a gente já tem um projeto de restauração, um novo projeto de restauração em curso. Então, a gente está muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e de como esses filmes também mobilizam as nossas pesquisas aqui na Indeterminações, né? Pois é. Boa noite, gente. Eu sou o Gabriel. Enfim, agradecendo demais por estar aqui, agradecendo pela presença de vocês. A Determinações nasce um pouco desse cruzamento entre dois estados, né? Eu sou de BH, a Lorena é de Recife. Então, vim aqui para São Paulo, estar na Cinemateca é uma coisa muito especial para a gente, porque eu acho que tem uma coisa de retornar um pouco dessa materialidade, desses filmes restaurados para esse local de origem, né? Para o local onde esses diretores escolheram depositar, para pensar preservação e para pensar cinema brasileiro. E talvez já de ponto de partida, né? Enfim, a Indeterminações é uma plataforma que foi fundada pela gente no finalzinho de 2021. A gente começou ali um pouco um cruzamento dessas trajetórias no cinema, que nasce de uma amizade, mas que também de uma pesquisa em torno do cinema negro brasileiro. Muito interessada, muito no bojo daquelas discussões da última década, que a gente para pensar, onde diversas pessoas negras começaram a dirigir filmes com mais frequência, com mais fôlego e em mais quantidade também.
mas também a partir de um certo incômodo da maneira como as discussões relacionadas ao que vinha se convencionando chamar cinema negro brasileiro estavam muito relacionadas, né? Muito ligadas a uma ideia de representatividade e tal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de como que a gente se posiciona nesse meio de caminho. Mas acho que o nome já é uma pista boa assim, para entender que a gente veio aqui para complicar um pouco as coisas, né? Para complexificar essa discussão em torno do cinema e para complexificar essas colaborações entre... Por que não tá pegando, não? Ai, boa. Entre da maneira como a negritude opera no cinema brasileiro e vice-versa, né? Pensando em relações de poder, pensando em presenças e ausências, pensando em, enfim, desde diretores, mas também pensando nos atores, nos montadores, nas pessoas que construíram essa história ao longo dos anos. E aí, enfim, numa contextualização rápida assim de quem a gente é, do que a gente fez até então, né? A gente começa lá em 2021, nossa primeira atividade foi uma oficina de crítica, pensando muito nesse esforço de qualificar mesmo a discussão em torno dessas obras. E logo no ano seguinte, por meio de uma parceria, não uma parceria, né? A gente recebeu um edital do nem sei se foi edital, foi edital ou foi patrocínio? Nem lembro. Mas enfim, por meio dessa... Parece outro mundo, né? Mas foi 2021. Pois é, 2022 já. É. Por conta desse edital do BDMG Cultural, a gente conseguiu lançar a plataforma a partir de três iniciativas assim que eu acho que dão muita cara do que a gente é, do que a gente propõe. Que a primeira delas foi um mapeamento do corpo crítico cinematográfico negro brasileiro. Um formulário simples, não necessariamente com muita pretensão estatística assim de descobrir quem são os críticos negros do Brasil e tal, mas de entender que existe gente preta escrevendo sobre cinema e saber quem são essas pessoas, onde elas estão, enfim. E aí esse formulário ficou aberto durante o período, a galera colaborou, a gente conseguiu mapear na época mais de 50 pessoas. Todas as pessoas estão lá no nosso site, determinações.com, até hoje, que é para justamente pensar e mostrar essa diversidade que estava ali também se profissionalizando naquele momento, né? Desde pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes relações com o cinema, diferentes histórias, partindo de diferentes lugares, dando corpo e voz a essa galera diversa, assim. E aí, junto com esse mapeamento, a gente fez nossa primeira publicação online, que é o Trajetórias Críticas. Esse sim, a gente escolheu 11 pessoas, foram 11 críticos de cinema negros de diferentes idades, diferentes contextos, para que eles respondessem, escrevessem um texto a partir de algumas perguntas que a gente enviou, mas de uma maneira bem livre, para eles analisarem sua própria trajetória no meio crítico, a maneira como eles se relacionam com o cinema, o que eles pensam em relação ao cinema negro, quais são os seus pontos de interesse, suas questões e desafios nesse processo. E é um material muito rico, assim, contou com a colaboração do Heitor Augusto, Juliano Gomes, Bernardo Oliveira, teve Mariana Quinn no Abasile, Ana Júlia Silvino, Manu E olha pra mim, pra eu Zilvetti. lembrar todos os nomes, ó. Porque isso foi uma coisa muito massa, porque a gente realmente... É isso, se o mapeamento estava ali, de certa maneira, quantificando, eu acho que essa publicação, que também está no nosso site, todos esses textos, deram um pouco de vazão àquele momento específico da cinematografia brasileira, né? Mas também uma espécie de compartilhar desafios, frustrações, vontades, enfim, Eu queria tudo isso relacionado. só complementar uma coisa sobre isso do mapeamento e do trajetórias críticas, porque o mapeamento a gente tinha essa coisa, né, das pessoas elas mesmas se autodeclararem, né, enquanto pessoas negras, e aí falavam mais ou menos quanto tempo de trabalho, se tinham recebido remuneração, etc. Uhum. E aí, nesse outro lado, que é a publicação Trajetórias Críticas, que vocês conseguem encontrar no site, como o Gabriel falou, tem essa dimensão de a gente já pegar algumas pessoas
mais conhecidas da crítica ou outras que estavam iniciando e tentar entender como para cada uma delas, como a crítica chegou, né? Como é que a crítica fazia sentido ali no trabalho, como o cinema negro entrava nessa prática da crítica ou não. Então, isso é interessante porque, inclusive, a própria questão da racialidade de alguns dos críticos, né, entrava como uma questão de crise, assim, não era uma resposta dada. Então, foi muito interessante, tanto esse material quantitativo, que a gente conseguiu, por exemplo, ter alguns dados que, assim, particularmente, a gente acha muito importante, que é pensar, sei lá, de 50 pessoas que se inscreveram no formulário, mais de 90% nunca foram remuneradas enquanto críticos, sabe? Então foram dados que foram extraídos assim, muito importantes para o nosso assim horizonte, né, muito idealista, é pensar nessa dimensão da crítica como trabalho e usar esse material, esses dados para pensar em formas mesmo de fomentar a crítica, fomentar a continuidade, porque muitos também apresentavam essa coisa, né? Ah, eu comecei fazendo crítica, mas aí não continuava porque depois precisava fazer outra coisa para ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Uma coisa super comum, assim, nas respostas que a gente recebeu. E aí, completando essa trinca daquele primeiro momento, a gente fez um seminário online, Práticas Críticas do Pensamento Negro, com 4 mesas, convidando diferentes pesquisadores, críticos, cineastas, enfim, colaboradores daquele momento, pessoas pretas, de diferentes áreas também, não só gente do cinema. Partiu muito dessa vontade de pensar uma certa transdisciplinaridade, então, galera das artes visuais, galera do teatro, e discutir alguns temas principais assim que nos interessavam. Um deles era a crítica como trabalho, pensando justamente um pouco dessa questão que apareceu ali no mapeamento. A gente discutiu, a partir de um lado historiográfico, o marco dos 20 anos do Dogma Feijoada e do Manifesto do Recife, que foram, enfim, marcos não necessariamente seminais, mas marcos importantes quando a gente para pensar numa cinematografia negra brasileira, o Dogma e o Manifesto ali do inicinho do milênio, e discutindo também um pouco como esses pressupostos estabelecidos por esses 2 documentos batiam na contemporaneidade. Tinha um terceiro que você consegue lembrar? Que eu estou lembrando do Michael. Sobre história e cinema negro de uma maneira geral, e o outro era um convidado internacional, que é o Michael Gillespie, que é uma pessoa bem importante assim para os estudos de filmografia preta, assim, estudos de mídia no geral. E a gente convidou ele fez a introdução do livro dele chamado Filme Blackness, né, que alguns estudos de cinema negro no Brasil usam ele como referência. Então a gente fez era uma coisa de perguntas e respostas, assim, foi bem interessante. Também está no YouTube, vocês podem assistir tudo. E foi massa receber o Michael naquele contexto, naquele inicinho de plataforma, porque, querendo ou não, ele também lançou algumas bases e algumas perguntas que mobilizaram o nosso trabalho adiante, assim, né? Essa mesa tinha um nome bem curioso, que se precisamos de um espelho... eu não vou lembrar o nome exatamente, mas ele falava justamente que o cinema realizado por pessoas negras não precisava ser um espelho da realidade das pessoas negras. E que, na verdade, seria até contraditório e autoritário, em alguma medida, esperar que esses filmes fossem dessa maneira, né? Porque, enfim, pessoas negras são múltiplas, são diversas, podem criar no cinema o que quiserem e tal. E quando a gente limita uma discussão de cinema a uma ideia de representatividade, muitas vezes até neoliberal, quando a gente para pensar, a gente também limita essas possibilidades de criação e limita a possibilidade de pensar o cinema negro como uma possibilidade radical de intervenção no mundo e no próprio cinema, né? Uma possibilidade contra-hegemônica de pensar estética, de pensar narrativa, de pensar discurso. Então, isso é um dos pressupostos assim encarados pelas indeterminações e o modo como a gente pensa o cinema. E aí chega 2024, quer puxar?
Eu acho que tem uma coisa assim, né, esse primeiro momento que aparentemente não parece ter muita relação com os filmes que a gente vai apresentar hoje, mas tem super, assim, porque geralmente a gente usa a expressão de que as determinações têm um programa, né? E aí, como vocês podem ver aqui, a gente tem 2 filmes. O primeiro é do Davi Neves, chamado Colagem, de 1968. E essa foi a segunda restauração que a gente fez enquanto determinações, em colaboração com uma outra instituição chamada IMS, especialmente com o cinema do IMS da Avenida Paulista, por aqui. Está perto ou está longe, não sei, mas por aqui. E esse projeto de restauração ele foi feito especialmente porque a gente, agora, né, desde o ano passado, a gente começou uma nova fase, digamos assim, que é de ocupar o cinema do IMS Paulista e também de Poços, né, com a chamada Sessão Indeterminações, que é uma faixa de programação que a gente ocupa 3 vezes no ano, o IMS. Então, no ano passado, a gente exibiu alguns títulos, né, e entre eles o Colagem, que era para uma sessão dedicada a essa... Ah, não está aqui a foto, mas no cartaz que a Cinemateca Brasileira fez, tem a foto da Luísa Maranhão, né, que é uma das, não vou dizer protagonistas, né, mas é uma das atrizes que está nesse filme Colagem, junto com o Antônio Pitanga, né? E o Davi Neves, né? Talvez alguns de nós conheçam ele como crítico, outros como realizador, outro como os dois. Mas, assim, ele foi um pensador muito importante, pensando no cinema negro, porque em 1965 ele apresentou em Gênova como chama? Conferência. Uma conferência, né, que pensava os autores e diretores negros no cinema brasileiro, né? E o Davi Neves é um desses também pensadores do cinema novo, né, que estava ali nessa circulação cinema novista. Então, basicamente, essa conferência que chega aqui depois como texto, né, que é um texto, inclusive, que vai sendo rememorado ou ignorado também, dependendo da ala de historiografia, né, como se decide pensar o cinema negro no Brasil, né? Porque muito do que Gabriel trouxe sobre essa questão da representatividade tem muito a ver com essa limitação, mas também apontamento político, né? Que a gente entende que é uma agenda de política mesmo, estou falando sobre política e divisão do bolo, né? Quem é que faz cinema no Brasil? Historicamente, pessoas brancas, né? Entretanto, para pensar o cinema, parece que tem que andar um pouco mais alinhado o fortalecer novos diretores ou fortalecer a continuidade de diretores e diretoras negras, mas também pensar para além da figura do diretor para conseguir contar essa história. Porque, por mais que muitas pessoas pretas não tenham dirigido seus filmes, pensando no século XX ali, a gente teve uma história de colaboração ativa muito grande, né? E a Luísa Maranhão é uma dessas pessoas, o Antônio Pitanga é uma dessas pessoas, e a gente poderia dizer muitos outros nomes assim que devem vir em mente, né? Sei lá, Grande Otelo, Cristina Amaral, Milton Gonçalves, né? Zezé Mota, Ruth de Souza, Léa Garcia. Então, se a gente só olha para os diretores, a gente esquece essas figuras que foram fundamentais. Então, isso guia o programa das Determinações e é o que faz o Colagem estar aqui, por exemplo, que é um filme dirigido por um homem branco, né, mas que tem um pensamento sobre o corpo negro no cinema brasileiro. Então, como a gente fez essa sessão especial no IMS, né, que se chamava Dedicar uma sessão a quem dizia não gostar de cinema, porque a Luísa Maranhão ela queria ser cantora, e aí entrou no cinema e virou a deusa negra, né? Na época eu até fiz uma pesquisa, eu adoro pesquisar em jornal, né? Porque eu sou formada em história, então eu vim dos arquivos de documentação, né? Eu trabalhei durante um período com documento, eu limpava documentos, usava máscara, essas coisas. Então, essa pesquisa de jornal é muito ativa, né, para quem faz história. Então, teve totalmente isso, assim, nessa mulher, eu acho que é meio assim, ela era a Helena Inês, assim, no sentido de projeção mesmo, né? E aí ela se afasta um pouco, depois volta, e a gente exibiu justamente o Colagem, pensando essa presença dela
né, em grandes títulos do cinema novo, né? Assalto ao Trem Pagador, A Grande Feira, Barra Vento. E do outro lado a gente tinha um filme mais desconhecido, que inclusive, assim, se passasse aqui na Cinemateca Brasileira seria muito foda, que é O Boi de Prata, que é considerado um dos primeiros filmes do Rio Grande do Norte, né? Gente, tem uma cópia bem feia no YouTube, mas assim, é um filme belíssimo, né? E a Luísa Maranhão vai se transformando durante o filme em várias personagens. É uma coisa assim muito, muito peculiar, muito particular, muito bonito. Então, o projeto de restauração nasce muito desse sentido, assim, né? De querer exibir especialmente para essa sessão. E que bom que a gente está conseguindo. Eu acho que é a segunda sessão do Colagem, né? Segunda ou terceira sessão do Colagem depois de restaurado. Então, assim, a gente quer muito que tenha também essa vida longa, né? Do filme. E Um é Pouco, Dois é Bom, a história é um pouco mais complexa e mais densa, né? A gente também não vai falar muito sobre os filmes em si, porque eu acho que também, sem purismo, né? Porque a gente é mediado por várias coisas antes de chegar na sala de cinema, mas, assim, acho que também esse momento da gente se encontrar com os filmes é muito importante. Gabriel, quer falar alguma coisa agora? Não, talvez só antes de você fechar de um é pouco, pensando em colagem, porque eu acho que também isso, né? Tentando não entrar necessariamente muito no filme, mas acho que pensando um pouco nessa agenda política que o Colagem pressupõe e traz para a conversa, porque é isso, é um filme feito em 1968, 68, é, naquele momento de efervescência do cinema novo, em que Davi Neves, enfim, outros autores e diretores ali do período estavam tentando se desvencilhar um pouco daquele cinema industrial, seja de Veracruz, seja da Atlântida, enfim, das chanchadas, e criar um novo rosto para o cinema brasileiro. E é curioso que aí justamente, né, um pouco da discussão que o Davi até faz no texto, nessa conferência que Lorena mencionou, que chama O Cinema de Assunto e Autor Negros no Brasil, que ele vai defender justamente que não justamente isso, mas enfim, vai depender justamente que esse rosto é negro no final das contas, né? Quando pensa nesse protagonismo do Antônio Pitanga e da Luísa Maranhão, ele está pensando justamente numa outra forma de se conectar com o cinema brasileiro e com o público que assistia aquele cinema, que não pela via, por exemplo, das chanchadas, com, enfim, que é visto com alguns estereótipos relacionados e tal. Mas também tentando complexificar um pouquinho mais essa discussão e justamente saindo um pouco dessa ideia de representatividade que a gente está jogando de princípio, ele nos ajuda, o Colagem especificamente, a entender as diferentes fases, digamos assim, pelos quais a negritude foi operada no cinema e os diferentes discursos que embalaram um pouco esse processo, né? Então, existe uma idealização desse negro brasileiro na figura do Antônio Pitanga e da Luísa Maranhão, mas é uma idealização que também vai ser muito criticada, por exemplo, na década passada, quando a gente pensa nesse momento do cinema negro brasileiro, justamente por serem diretores brancos que estão ali dirigindo diretores negros, autores, atores e atrizes negras. Que não é necessariamente uma ideia que a gente se filie, a gente gosta de pensar realmente no cinema enquanto uma atividade coletiva, de colaboração, e pensando justamente esses atores negros enquanto agentes da construção cinematográfica, né, que estão ali colaborando e construindo. Mas é interessante perceber como em diferentes momentos da história e diferentes momentos da nossa cinematografia, essa negritude também vai aparecer de acordo com diferentes pressupostos e diferentes vontades, assim, né? A gente ainda não tinha o movimento negro o movimento negro da década de 70, que vai se fortalecer e vai criar também uma série de movimentos e questões políticas que hoje chegam, por exemplo, na adoção das cotas e da política de ações afirmativas. Mas a gente tem uma visão de Brasil que é posta ali, uma visão de Brasil e de brasileiro que está sendo construída nessa colaboração contínua entre pessoas, enfim, brancas e negras, independentemente das relações de poder que podem ser ali estabelecidas entre um e outro, né? Eu acho que tem também a questão assim de lidar um pouco com
essa história, com essas cinematografias, né, acho que é um desafio, assim, é menos sobre o evitar olhar para os filmes e mais se convidar a assistir a despeito das suas assimetrias, assim, na verdade, lidar com esse cinema nacional, entendendo que ele é hierárquico, assimétrico, que é um jogo de relação de poder, assim, que existe. Porque se a gente evita falar, também a gente apaga uma Uhum. parte da história que é fundamental, assim, né? A gente tem esse horizonte, assim, de relação com as imagens, porque também é um trabalho, é um dever quase no sentido ético, né? Um programa quase ético, político mesmo, de lidar com a história, assim. Então, é importante pensar nesse caminho do não. Do, tem muito essa discussão, né? O quanto é que a gente suporta ver certas imagens, né? O quanto se afeta com X, Y imagem, né? Mas como é que a gente consegue criar uma mediação possível, né? Dentro do relacionamento com essas imagens de diferentes momentos históricos, assim, porque também fica um pouco essa sensação que o presente dá conta de tudo, né? A gente vai conseguir fazer filmes excelentes, propositivos, descolados, libertários, mas na verdade também ver esse passado, né? Eu acho que é interessante o Collagem nesse sentido, que está pensando esse corpo negro no seio do problema, digamos assim, né? No seio da constituição do cinema novo. Claro que a gente vai observar que tem toda uma projeção cinemanovista aqui, do ideal cinemanovista, é óbvio. Mas também não se limitar a dizer assim, porque os estudos de cinema negro começaram nos anos 2010. Não, isso é mentira, né? Isso aí é totalmente uma posição ahistórica sobre o que aconteceu, né, no cinema brasileiro. E tem outros nomes também, né? O Orlando Senna, tem texto do João Carlos Rodrigues, enfim, um monte de gente, né, que, enfim, com equívocos ou com acertos, estão lá. Eu acho que é importante esse momento de compartilhamento e também de crítica, né? Eu acho que com o acúmulo que a gente também tem de pensamento e de possibilidades hoje para ler o cinema, é ótimo retornar a esses filmes, né? E aí, para avançar aqui, né, para chegar no É Pouco, Deus é Bom, que essa história aí é um pouquinho mais longa, né, e que me toca particularmente enquanto pesquisadora, né, porque foi um momento muito importante assim para mim, para entender inclusive o tipo de trabalho que me interessa, né, não que eu seja o vetor de qualquer coisa que tenha que ser importante, mas para mim assim foi uma experiência muito significativa, né? É, eu não sei se alguém já tinha ouvido falar no Odilon Lopes, assim, mas o Odilon, ele é um cineasta. Na verdade, eu não consigo nem só falar cineasta, né? Eu tenho que falar que ele foi ator, jornalista, fundou a TV universitária em Porto Alegre, era repórter cinematográfico, ele era múltiplo artista, assim, né? E como é que chega o Odilon, primeiramente, assim, né? Que é esse primeiro projeto de restauração da Indeterminações. Acho que é muito importante falar também, né? Que a preservação até certo sentido, ou até certo momento da história, parece uma coisa muito distante. E também parece uma coisa muito distante, sobretudo para pessoas pretas, assim, né? Essa discussão sobre memória, sobre arquivo, né? O que é isso, assim? E aí eu tive uma experiência muito importante, assim, que foi uma virada de chave, que foi a restauração do filme A Rainha Diaba, em 2022, por ocasião de uma mostra chamada Ladrões de Cinema, que era uma mostra para pensar a presença negra e queer no cinema brasileiro, passando por grandes títulos, né? Mas que era para dar uma volta na escrita da história, assim, né? Uma revisão crítica da revisão crítica, assim, né? E esse programa, né, foi feito por mim, pelo Luiz Fernando Moura e pela Rita Vênus, no Janela Internacional, lá em Recife, e contou com várias colaborações, né? A Glenn está aqui, que é do Cine Limite, o Janela, foi um combinado de instituições que fez a parada acontecer, né? E esse filme rodou por tudo que é canto, né? Ficou uma cópia belíssima. E foi uma prática de preservação meio na guerrilha, assim.
isso ficou na minha cabeça, tipo, tá, essa parada é possível, né? E desde lá, eu não sei nem se Glennis lembra disso, assim, mas eu falava do filme do Odilon, tipo, gente, esse filme precisa ser restaurado, porque é um cara preto que nasceu em Minas, foi para o Rio de Janeiro muito novo, fez alguns filmes, assim, relativamente até conhecidos, né? Participou ali na atuação e tal, e foi para Porto Alegre, viveu o resto da vida inteira em Porto Alegre e morreu no avião indo para Minas Gerais, quando ele ia voltar para Minas Gerais, depois de muitos anos, né? E ele faleceu em 2002, né? E aí, por muita coincidência da vida, eu fui para Porto Alegre, né? E eu sabia que existia uma cópia remanescente na Cinemateca Capitólio, né? Que foi uma grande parceira também desse processo, né? A Cinemateca Capitólio, a Mnemosine Serviços Audiovisuais. A gente, nos dois, importante dizer isso, né? Que nesses dois materiais a gente contou com a coordenação técnica da preservadora audiovisual Débora Butrucci, que também fez outros títulos, tanto como A Rainha de Aba, como A Hora da Estrela, enfim, agora Iracema. O quê? Iracema. O Iracema, a Transamazônica, enfim. Então, também é muito importante esse acompanhamento da Débora com a gente, né? Porque, enfim, toda essa parte técnica fica bastante com ela. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo no YouTube da nossa estreia no Olhar de Cinema, né? Que conversamos eu, Gabriel, Marcos, que é da Cinemateca, a Vanessa Lopes, que é a filha do Odilon também, né? E a Débora comentou um pouco como foi o processo, mas teve essa viagem para Porto Alegre e eu fui muito chata, assim, fiquei muito no pé, tipo, gente, eu quero assistir o filme. Porque o que acontece? Metade desse filme está disponível online, né? Um é pouco, dois é bom, é um filme dividido em duas partes, né? A primeira se chama Com um Pouquinho de Sorte e a segunda, Vida Nova por Acaso. E o que acontece? Esse filme, na verdade, parte do filme, ele foi telecinado, né? Ainda nem era a digitalização como a gente conhece hoje, mas ele foi telecinado num projeto chamado Obras Raras, o cinema negro da década de 70, que foi feito a partir de uma parceria entre a antiga Fundação Palmares, né, o Ministério da Cultura, e o Centro Afro-Carioca de Cinema, né, que foi o centro fundado pela Bisa Viana e pelo Zósimo Bubu, né, que é um diretor negro sempre muito referenciado nos estudos de cinema negro no Brasil. E esse filme, né, enfim, por motivos dos quais a gente não conhece, né, não tem certeza, mas eles fizeram essa coletânea, né? Tem filme do Antunes Filho chamado Compasso de Espera, tem o filme do Ola Balogun chamado A Deusa Negra, tem alguns filmes que o próprio Zósimo dirigiu. E tem um É Pouco, Dois é Bom, mas só tem a segunda parte do filme, né? E aí a gente já tem um problema de pesquisa que é, primeiro, nunca vi longa-metragem ser restaurado pela metade, mas se não fosse só isso, se fosse só isso ainda era bom. Tem uma outra questão, que é essa segunda parte é protagonizada pelo Odilon, que é esse que está aqui do lado direito, e tem toda uma discussão racial. E na primeira parte, a gente vai ver já, é protagonizado por um casal branco. Então, já coloco uma pergunta aí, tipo assim, será que o fato de ter selecionado só a segunda parte é porque o cinema negro seria só aquele que tem um protagonista negro, que tem uma história de um protagonista negro? Então, quer dizer que essa primeira parte não seria cinema negro, mesmo sendo dirigida por uma pessoa preta? Coloca uma interrogação de pesquisa interessantíssima, né? E aí lá vou eu estava indo justamente para falar, eu estava num evento para falar sobre Janela e tal. Sabia da Vanessa, né? Tinha assistido essa cópia que tinha no YouTube, que foi extraída do DVD. E eu disse, gente, eu estou aqui, agora a gente vai ter que tentar programar esse filme para a gente assistir, porque assim, o que é que tem nessa primeira parte? Ninguém sabia. Tinha uma pesquisa do Noel Santos Carvalho, que é um pesquisador também super importante, né, para o cinema negro, que falava um pouco sobre a trajetória do Odilon Lopes e rascunhava muito assim rapidamente o que era as histórias, né? E aí, assistindo o filme, né, depois de muita luta atrás de batalha, né, eu fiquei muito impressionada porque
de fato, o filme só é o filme por completo, né? E eu acho que um dos grandes esforços, né, de devolver esse filme para a circulação é justamente dizer que não é um filme pela metade, ele é um longa-metragem dividido em 2 partes. E também façam eu vou dar esse gatilho aqui, que é faça um exercício de tentar conectar as 2 partes, seja por coisas que são confluentes, como por aquilo que tem de radical diferença entre eles, assim, né? Porque, de fato, quando vem essa parte primeira que estava perdida, né? Na verdade, que não foi telecinada naquele projeto, cria uma nova dimensão de leitura sobre o filme e também vem acompanhada de um objetivo muito preciso, que é qual o lugar do Odilon Lopes dentro dessa cinematografia do cinema negro. Primeiro, porque estava no Rio Grande do Sul. Segundo, porque está fazendo esse filme olhando para esses corpos brancos, que não era uma coisa totalmente excepcional na cinematografia negra, porque muitos dos diretores negros que fizeram filmes, sobretudo os homens, né, tinha muito essa relação marcada do homem negro com a mulher branca. Na Boca do Mundo, as aventuras amorosas de um padeiro. Mas de que lugar o Odilon está falando? Sobretudo também numa discussão de classe que tem no filme muito forte, né? Então, que lugar tem esse homem dentro da cinematografia negra e brasileira? Sendo, inclusive, um dos primeiros filmes urbanos de Porto Alegre, né? Então, ele captou imagens do centro de Porto Alegre, né? Na década de 70. Então, todas essas informações, né, que vão chegando, cria esse ambiente para esse filme ser restaurado, assim. E aí, como a pesquisa, né, sempre nos surpreende, e aí é onde entra o lado afetivo da coisa para mim, é que nessa viagem não só tinha o longa-metragem, né? A Cinemateca Capitólio já tinha guardado vários roteiros do Odilon, roteiros inéditos que nunca foram rodados e que foram assinados por ele. E quando eu visitei Vanessa, eu tive a oportunidade, né, de junto com ela assistir pela primeira vez um material em VHS que ela não conhecia, não tinha assistido, e localizou-se ali uma série de filmes experimentais feitos no Paint, né, dos anos 2000. Então foram as últimas obras do Odilon. E ele tira foto dele, faz selfie, uma coisa bem webcam, assim, e desenha umas paradas muito aleatórias. Tem imagem da Fernanda Torres, umas coisas bem, assim, aleatórias mesmo. Mas ele assina, né, como Odilon Lopes ou Art and Tricks. E assina Artimanhas em português, né? Então, uma pessoa muito inventiva, ele fazia desenho, escrevia, tinha fotografia em casa, nesse acervo pessoal, e também uma série de materiais em Super 8 e em 16 milímetros, né? Que até agora a gente não conseguiu restaurar, né? Mas que tem esse projeto aí de trabalhar esse material, assim, eu muito assim tentando, peguei meus ensinamentos de história, né? Aí a gente arranjou uma luva lá, eu tentava olhar assim um pouquinho, fotografei algumas coisas, mas isso para dizer, estou contando toda essa história para dizer assim que para mim particularmente, eu acho que para indeterminações também nesse sentido, né, é que a história é muito infindável, assim, né? Muitas coisas que a gente acha que não existem, que não tiveram, simplesmente é isso. Talvez tenha alguém na casa dela com um monte de material que são valiosíssimos, né? Valiosíssimos não no sentido porque é filme, porque é película, mas porque guarda uma memória ali, né? E uma forma de narrar a história possível que pode ser criada que a gente nem imagina, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente observa esse material, né, um VHS era totalmente de filmes experimentais e o outro era um longa-metragem que ele montou com material em Super 8, que começava com o casamento dele com a mãe da Vanessa e que ia até mais ou menos aos 8 anos dela de idade. E foi muito emocionante, gente. Imagina, ela não tinha visto aqueles materiais. E a gente assistiu pela primeira vez na Cinemateca Capitólio juntas. Eu até tenho gravado assim ela comentando algumas imagens e tal. E falando dos lugares, onde é que estava, né, e etc.
E aí, sei lá, né, uma coisa muito, talvez, rápida da gente pensar. Eu não imaginava, tipo, gente preta gravando em Super 8. Nunca tinha passado na minha cabeça. Eu, tá, isso aqui existiu com esse cara aqui. Eita, em São Paulo teve outra galera. Em Recife teve uma galera com Super 8 e tinha uma pessoa preta no meio, e tinha outra, sabe? Então, tem um pouco esse processo de pesquisa assim muito fundamental, muito importante, né, que esses dois filmes impõem para a gente, assim, né? Desafia mesmo e desafia, sobretudo, a narrar a história de uma outra forma, né? Não só no sentido contra-hegemônico, no sentido brancos e pretos, né? Mas entre pretos, inclusive, assim, né? De como se consolida uma história do cinema negro no Brasil e como a gente ainda pode reinventá-la, assim, a partir desses materiais que a gente simplesmente acha que não existe, assim. Então, o convite dessa sessão é muito para pensar, né, nesses dois momentos históricos muito próximos, mas geograficamente super separados, né? Porque quem é também o Odilon dentro dessa história que a gente bloqueia ali na linha do tempo, que é o cinema novo, né? Como se estivesse representando ali uma passagem do tempo muito específica e que a gente sabe que está falando do Rio São Paulo. Então, quem é esse cara pensando em questões de classe, também lá do Rio Grande do Sul e pensando raça, né? Então, acho que também vai ser uma sessão muito especial para fazer essa dobradinha, assim, pensar essas duas instâncias de alguém, de personalidades que estão tão dentro da história e de uma outra que agora, por ocasião da restauração, tem encontrado minimamente uma possibilidade, né, de ter seu filme assistido, né, e de ter uma discussão desse cineasta dentro da história do cinema negro, assim. Total. E é isso, assim, acho que esses dois filmes, quando postos em conjuntos, eles também alimentam esse debate que a gente entende de entender o cinema negro como um campo de disputa mesmo, né? Que nem Lorena falou, mesmo entre pretinhos, mas que se complexifica ainda mais quando a gente vê, sei lá, Maria de Fátima sendo interpretada por Bela Campos em Vale Tudo, assim, né? De que maneira que essa racialidade também opera nas produções de massa, quando a gente pensa. E aí, quando vem Odilon Lopes com o filme trazendo uma pessoa negra longe dos padrões de respeitabilidade, longe dos padrões representacionais, né, dessa coisa de você se olhar, se admirar, você querer se ver naquela tela de cinema, quando ele vai pensar o risco e o riso de uma maneira muito específica e muito sagaz também, e quando ele vai pensar justamente a violência e o racismo de uma maneira muito incisiva, que tipo de cinema negro isso pressupõe? Que tipo de legado isso deixa para quem está produzindo cinema hoje, né? É um pouco disso sobre essa disputa que a gente está falando, de entender que diferentes momentos históricos pressupuseram diferentes concepções e ideações relacionadas à negritude, e que isso, de certa maneira, quando a gente pensa historiografia e contexto, é super válido para a gente pensar de que maneira a gente pensa ou gostaria, ou enfim, gostaria de fazer um cinema negro que a gente produz hoje, né? Acho que, num grande resumo, É, seria um pouco disso. a gente tem 10 minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. É meio difícil fazer debate É antes sem filme, dos né? filmes, né? Mas, enfim, se quiserem perguntar sobre a indeterminações, estamos aqui. Mas se não quiserem, tudo bem também. Tudo bem? Eu acho que só para complementar sobre isso do Odilon, assim, né, tem um texto que eu escrevi um pouco falando muito melhor do que eu poderia falar aqui agora, né, sobre essa trajetória da pesquisa, né? Inclusive, assim, muito importante dizer que o filme do Odilon foi censurado na época, né? Então tem também a Capitólio guardava esses arquivos, né, da censura. Esse filme ele passou por alguns festivais, né, inclusive na própria Festival de Gramado, que esse ano o Odilon está sendo homenageado, né? Não sei se o filme vai ser exibido lá, mas enfim, né, Rio Grande do Sul. Mas ele passou no Rio de Janeiro, né? Eu também, nesse momento que eu fui para Porto Alegre, eu consegui conversar com a personagem. Opa!
com a atriz do primeiro episódio, né, a Aracy Esteves. E ela, quase que eu não ia ser chamada para esse filme. Fizeram várias seleções, eu fui a última. Ninguém, não sei o quê, o Odilon era um gentleman e tal, não sei o quê. Mas foi um momento importante também, né? E, gente, é muito legal, assim, o filme do Odilon em particular, que a gente conseguiu rodar um pouco mais com ele, né? Também a gente ter episódios super singulares, assim, de pessoas que trabalhavam no filme, ou amigos de amigos que trabalharam, né? E essas memórias irem surgindo em torno desse filme, assim, é muito significativa. Acho que, tipo assim, se eu morresse, assim, sabe, menina, eu vou pegar um voo. Não falei isso. Mas, assim, eu deixei alguma coisa, sabe, assim, a gente contribuiu em algum... Gente, é sério, né? O avião tá foda. Mas, assim, sabe, tipo, deixei alguma... Eu posso dizer que eu deixei alguma coisa na vida, assim, de pesquisa, né? Mas é muito... Não quero morrer, gente. Mas, assim, é muito gratificante mesmo, né? E também o lugar também da família, assim, né? Eu acho que foi um dos sorrisos mais bonitos desses últimos tempos, assim, que foi ver o filho, né, e a filha tendo essa oportunidade de ver o pai também, né, muito novo, ele tinha 20 e poucos anos e fez um longa, sabe? E ele era muito também idealista, no sentido que queria fazer muitas outras coisas, muito inquieto. Foi uma pessoa muito importante, assim, para o jornalismo no Rio Grande do Sul, né? Então, todas essas somas de coisa também orientam a questão que ainda há muito a se investigar sobre esse cinema, não só dele, como de outros, né? Já adiantando um pouco para a gente já ir terminando aqui, né? Mas esse novo projeto de restauração, a gente não pode dar muitos detalhes, mas serão 2 filmes de um cineasta chamado Afrânio Vital, que é um cineasta negro do Rio Grande, do Rio Grande não, do Rio de Janeiro, é tudo com R, do Rio de Janeiro, que ele fez mais de 15 filmes, né? Uma dos primeiros materiais assim que a gente tem acesso do Afrânio é um livro chamado Esfinge Negra, o cinema de Afrânio Vital, que foi organizado pelo Carlos Ormond e que tem entrevistas, né, da Andréa Ormond. E muito recentemente, né, eu pude ler esse livro e também a gente teve a circulação agora do filme Dois Nilos, do Samuel Lobo e do Rodrigo de Janeiro, né, que inclusive ganhou Brasília o ano passado. Então, o Afrânio deu uma ressurgida assim no debate e tinha uma coisa assim muito de que ele era voltado para a parada das pornochanchadas, né, e que todos os filmes dele estavam dados como perdido e tal, e a gente fez algumas consultas em arquivos e conseguiu localizar alguns títulos. Então, a gente vai ter aí filmes inéditos a serem exibidos, né, em novembro desse ano. E agradeço muito também à Cinemateca por estar, né, mais uma vez, assim, mais um material proveniente do acervo da Cinemateca, dando oportunidade desses filmes que a gente está nesse diálogo com o Afrânio também, né? E ele está muito animado, né? Teve uma hora numa conversa que eu tive com ele, talvez meus filmes não tenham todos se perdido assim, né? Existe alguma coisa por aí. E está sendo um trabalho muito legal, a gente está muito ansioso e logo em breve, né, acompanhe as redes da Indeterminações, o site oficial indeterminações.com, @indeterminações, para ter notícias que em breve a gente vai liberar um pouco sobre os títulos, entrevista com a Afrânio, enfim, vai ser bem legal. Estou bem ansiosa e animada. Porque acho que no final das contas fica esse convite, né? Não só assistir os filmes e tal, mas a desvendar um pouco essa história e a complexificar um pouquinho ela e de entender que essas colaborações, a maneira como pessoas, diretores, atores e atrizes negras colaboraram no cinema brasileiro, esconde muita coisa também. Revela muita coisa, obviamente, né? A partir dos momentos em que eles também são autores de algumas obras, no sentido de, enfim,
atores e atrizes conseguindo imprimir autoria, mesmo em filmes que eles não dirigiram, mas também muitas ausências, como Lorena comentou. A gente não sabe, simplesmente, assim. Por isso que, enquanto Determinações, a gente gosta de assumir essa complexidade, gosta de assumir esse cinema negro enquanto espaço de disputa, detesta determinar pioneirismos em relação a quem fez o que primeiro e o que foi feito naquela época, justamente por entender que tem muita coisa a ser descoberta e que acho que esse tanto a ser descoberto também ajuda a pensar Brasil, a pensar a gente, a pensar racialidade, a pensar negritudes, né? Negritudes no plural mesmo. Porque é isso, o cinema feito no Rio Grande do Sul é totalmente diferente do cinema feito no Rio de Janeiro. E aí, quando vem o Odilon Lopes, em 1970, fazendo uma comédia, um cinema com uma verve popular muito forte, ele também está querendo dizer alguma coisa e ele também está querendo demonstrar que outras coisas podem ser feitas além daquilo que a gente já estava acostumado. E que muitas dessas coisas que a gente está fazendo hoje já foram feitas lá. Então, acho que também faz sentido reconhecer esse poder e esse papel da história no meio desse processo todo de comunicação, produção, crítica, e, enfim. É um pouco desse nosso propósito. Só como uma historiadora, eu diria que não descobrir, né? Que descobrir não é legal. Total. Mas o, o Pedro Álvares Cabral descobriu a gente, né? Mas, assim, eu acho que a palavra é investigar, assim. Acho que tem muita coisa para ser investigada e é muito importante, assim, né? Ter espaços como esse, assim. Também a Cinemateca sempre nesse lugar de, né? Tá programando várias coisas nesse sentido para a gente formar público mesmo. Acho que o trabalho da Determinações, né, nesse alinhamento entre crítica, história, pesquisa, tem um pouco isso assim, né, de ampliar a sensibilidade e inventar sempre numa outra posição, de uma outra forma, modos de narrar a história. Assim, eu acho que se tiver como um horizonte possível para hoje é isso. Então, muito bom essa conversa. Obrigada, César, mais uma vez. Obrigada, Cinemateca. Boa sessão. A gente vai fazer uma breve explanação. Então, se a gente se repetir lá, não se Se eu sorriem, incomodem, porque também acenem. deve ter outras pessoas lá, talvez, para ver os filmes. Mas muito obrigada a quem veio. Acompanha o nosso trabalho. A gente está realmente muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu moro em Recife, né? Então a Cinemateca é bem distante para mim. E estar aqui participando ativamente dessa programação é muito especial, assim. Então espero que em outros momentos, outras oportunidades, a gente possa voltar, quem sabe com outros títulos também, né? E outras colaborações, gente. Então, boa sessão. A gente vai lá para fora. Espero que não esteja tão frio. Mas, se tiver, fiquem agasalhadinhos. Os filmes são muito interessantes, né? Botem lá no Letterboxd depois. É isso. Até já. Valeu, gente.